Então, caros alunos, alunas, Douglas Gaia aqui novamente, e dessa vez para explicar sobre a osteologia das costelas. Anteriormente expliquei sobre a osteologia da coluna vertebral, mas vale lembrar aqui que as costelas têm uma associação com as vértebras torácicas, ok? Então, assim como teve a divisão lá simples na coluna vertebral, aqui também você tem uma divisão de grupos aqui nas costelas, em que eu tenho 7 costelas verdadeiras, 3 costelas falsas e 2 flutuantes. As flutuantes eu posso adiantar porque elas só fazem conexão com, com as vértebras, ok? As últimas vértebras torácicas lá. Já as outras, as falsas e as verdadeiras, fazem conexão com o externo, só que as falsas fazem uma conexão, que eu vou explicar no final quando eu estiver explicando sobre o externo, não fazem uma conexão separada, ou seja, elas se juntam primeiro ali, né, fazem a conexão com a cartilagem costal, para depois se unirem para depois fazer a conexão com o externo, beleza? Mas eu vou explicar no final sobre isso aí. Então, assim como eu fiz com as vértebras, eu vou explicar aqui primeiro as estruturas de uma costela típica, tá? E vou falar sobre as costelas atípicas depois. Então, numa costela típica, eu tenho aqui a cabeça da costela com duas faces articulares, porque, como eu expliquei lá, a costela ela articula, faz uma articulação intervertebral entre vértebras. Então, ela vai articular tanto com a vértebra superior quanto uma vértebra inferior. Tem costelas atípicas que não fazem esse tipo de conexão. Mas as costelas típicas vão ter esses dois pontos de articulação na cabeça, ok? Então eu tenho aqui cabeça da costela, eu tenho o colo da costela logo abaixo da cabeça, eu tenho a crista do colo da costela, tenho o tubérculo da costela, eu tenho um ângulo da costela, né? Você vê que é mais fechado aqui, formando esse ângulo, essa flexura aqui, né? É um ângulo da costela. Eu tenho o corpo da costela e tem um sulco, essa depressão aqui, né? Sulco costal ou sulco da costela, ok? Aí eu tenho, das costelas atípicas, eu tenho a primeira e a segunda costela e tenho a 11ª e a 12ª costela. O que eu tenho na primeira aqui de atípico? Você pode perceber já, começando aqui, que é uma costela bem pequena, bem larga, né? Eu tenho a cabeça da costela e tenho só um ponto de articulação, só uma parte de face, só uma face articular aqui. Por quê? Essa primeira costela ela vai fazer uma articulação direta com a primeira vértebra torácica, ok? Então não vai haver uma articulação intervertebral, e simplesmente uma articulação simples com a primeira vértebra torácica. Ok? Então, cabeça da costela só com uma face articular, essa primeira costela aqui. Tubérculo da costela. E aqui eu tenho o tubérculo do músculo escaleno anterior, tá? Tubérculo do músculo escaleno anterior. E aqui eu tenho sulco, né? Você vê uma saliência aqui, você tem aqui entre essa saliência, essa projeção aqui, você tem o sulco da artéria subclávia e do outro lado o sulco da veia subclávia, ok? Então, sulco da artéria subclávia, sulco da veia subclávia. E muito importante, somente uma face na cabeça aqui, para articulação. A segunda, eu tenho aqui a cabeça da costela, aí ela já começa a fazer a articulação intervertebral. Então você vai ver que a segunda costela ela articula com a primeira vértebra e a segunda vértebra, né? A terceira costela vai articular com a segunda vértebra com a terceira vértebra e assim por diante, beleza? Então você tem aqui duas faces articulares na cabeça. Você tem a crista ainda, né? Crista do colo da costela, você tem o colo, toda a estrutura abaixo da cabeça, o colo da costela, crista do colo da costela, tubérculo da costela. Você tem aqui o tubérculo do músculo serrátil anterior, tá? Tubérculo do músculo serrátil anterior e o corpo da costela. Então, lembrando, já nessa segunda aqui eu começo a ter duas faces na cabeça. Das últimas costelas, eu peguei só uma aqui, mas a outra praticamente é um pouco maior que essa aqui.
mas eu vou ter também somente uma face articular, ok? Tem a cabeça da costela, o colo e somente uma face articular. E o corpo da costela. Beleza? Então, das costelas é isso. Lembrando que a primeira, a 11ª e a 12ª fazem uma articulação única com as vértebras. As demais fazem a articulação intervertebral. E tem esses pontos específicos que eu já falei, cada uma aí das atípicas. Bom, para finalizar aqui a parte do tórax e da caixa torácica, vamos falar sobre o externo, que é o ponto de conexão das costelas aqui para fechar, né, anteriormente à caixa torácica. Então você tem o externo aqui, você tem o manúbrio do externo. No manúbrio aqui eu tenho a incisura, as incisuras claviculares, que são de ambos os lados, né, para receber as clavículas, incisura jugular, e você tem aqui a incisura da primeira costela, né, da cartilagem da primeira costela, que a costela, como já falei, articula com a cartilagem e a cartilagem articula aqui com o externo, beleza? E você tem aqui o ângulo do externo, corpo do externo, as demais incisuras costais aqui, né, que estão recebendo as cartilagens costais e, por último, o processo tifoide. Então, por que é chamada de fossa? Aquelas três costelas, as três costelas são chamadas de fossa, né? Essas três costelas chamadas de fossa recebem o nome de fossa porque, se você reparar aqui, as primeiras 7 costelas, elas fazem uma conexão independente com o externo, por meio, lógico, aqui das cartilagens. Então, aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima cartilagem costal. Então, essas cartilagens recebem, no caso aqui, vai receber aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima costela. Só que as 3 próximas costelas, as outras 3 costelas, elas não vão fazer uma conexão independente com o externo. O que elas vão fazer? Elas vão se juntar aqui em uma só cartilagem. Vão pegar as cartilagens delas, vão se juntar aqui em uma só cartilagem e vão aproveitar aqui, no caso, né? Aproveitar ou tomar posse aqui da cartilagem da 7ª costela. Beleza? Então, por isso que elas são chamadas de costelas falsas, porque não fazem uma conexão independente com o externo. Certo? Então é isso. Aqui eu só coloquei um externo aqui separado, esse aqui está pintado para ficar mais fácil a demonstração, mas talvez se não sair bom no vídeo, você tem que, né, a mesma coisa. Manúbrio do externo, incisuras claviculares, incisura jugular, incisura, você tem incisuras costais aqui, cisuras costais. Lembra que essa incisura aqui é maior? Lembra que a costela, a primeira costela, ela é mais larga. Então, olha como é que essa incisura aqui é maior, né? Mais aberta aqui. Então, incisuras costais, ângulo do externo, corpo do externo, processo tifóide que aqui não está presente aqui, mas estaria logo abaixo ali. Beleza? Então, sobre costelas é isso, né? Sobre a caixa torácica. Finalizou aí, lembrando a conexão entre costelas e vértebras torácicas, ok? Formando aí a parte do tórax. Um abraço e até o próximo vídeo.